erros a gente erra, mas é raro um erro da polícia que seja intencional. 99,9% dos policiais trabalham para produzir um bom trabalho e conseguem fazer um bom trabalho. Infelizmente, só as coisas erradas é que se tornam difíceis, que se tornam repetitivas. Já que a gente está falando em erro, você se aposentou, então, no serviço público você se aposentou? Sim, eu me aposentei, eu cheguei no topo da carreira, e como delegado de polícia, eu já estava atuando há anos nessa questão de estudo de erro judiciário e prevenção a erro judiciário. A gente fala erro judiciário, até se tem algum juiz ouvindo, né, e ele pensa, poxa, mas eu sou o último da cadeia ali do sistema, mas o erro, ele nasce da investigação, sem dúvida. Então, todos participam. A gente chama erro judiciário, mas o nome mais apropriado seria falha no sistema de justiça criminal, né? Porque não é só o juiz que erra. Se o juiz erra lá na ponta, já vem erros acontecendo ali anteriormente. Então, nós tivemos casos ali de policiais, por exemplo, de Londrina, que foram acusados de crime por contrabandistas e tal, e eles tinham feito a apreensão de toda a mercadoria, encaminhado para a polícia, para a Receita Federal. O delegado da Polícia Federal liberou as pessoas ali que tinham sido detidas e tal, e depois os contrabandistas fizeram uma acusação contra eles, assim, totalmente infundada. E tem aquele negócio, conheço todas as pessoas envolvidas. Delegado de polícia que atuou no caso, uma pessoa fantástica. Mas tem aquelas pessoas, eu sempre falo, se você não tem informação segura, não fique buzinando na cabeça da pessoa que está fazendo a diligência. Se você tem uma informação segura, você passa a informação e entregue por escrito. Olha, está aqui, é a minha responsabilidade. Agora, é muito cômodo. Você, o delegado lá, ou a equipe de investigadores estão fazendo uma diligência e você fica falando, dando palpite, insinuando as coisas e tal, e se você faz uma insinuação errada. E o que aconteceu com esses policiais foi muito triste, eles foram presos, ficaram quase um ano presos, depois de tornozeleira, e o que é pior, o que mata o nosso policial são as notícias tendenciosas, o nome que é espalhado, porque quando um policial ele é acusado de algum crime, todas as pessoas se distanciam dele. Às vezes é proibido ele ter contato com os outros policiais, ou seja, toda a situação, a carreira dele, a vida dele é interrompida de repente. Ele fica completamente isolado. Aqui no Rio de Janeiro, em algumas situações, é proibido que ele entre a qualquer ambiente da Polícia Civil, em qualquer ambiente. Pois é uma violência, porque ele não consegue sequer se defender. Então a gente fala muito, hoje nós temos o escritório de advocacia em Curitiba, que trabalha nessa questão de investigação defensiva, justamente por essa questão. O nosso policial, quando ele é acusado de um crime, ele não tem nem como se defender. Ele não pode conversar com a amizade dele, que eram policiais, ele não pode pedir uma ajuda para verificar uma informação, ele não pode entrar em contato com alguma pessoa para pedir ajuda, e o advogado fica, muitas vezes, sem saber como proceder, né? E o que aconteceu nessa situação desses 7 policiais? Tinha lá as notas fiscais apresentadas pelos contrabandistas, e eu fui ser ouvido na corregedoria, como testemunha deles, na corregedoria de Londrina. Eu falei, olha, tudo bem, falei para a corregedora, né, minha amiga inclusive, falei para ela, olha, eu vou comprar, enquanto eu estiver prestando depoimento, eu vou comprar 100 mil reais de telefones celulares em nome do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Porque nós tínhamos atuado num caso de uma tentativa de libertação do suboficial Idélio Morenigo, que está sequestrado no Paraguai desde 2014, na questão do Arlan Flick, um brasileirinho que estava também como refém, sequestrado no Paraguai. E nós conhecemos uns policiais lá e eles falaram, não, doutor, essas notas aqui, isso aqui é coisa... O cara falsifica, o cara faz um monte de coisa. E passou uma meia hora, o auxiliar lá, a pessoa que colabora com a comissão, mandou no WhatsApp a nota fiscal, 100 mil reais de telefones celulares, comprado em nome do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quitado, pago, igualzinho os contrabandistas haviam apresentado para acusar os policiais. Então, a investigação que a gente conduz, quando um delinquente acusa o policial, ela tem que ser cautelosa, ela tem que ser cuidadosa, você não pode nunca criar hipóteses dominantes, né? Você diz assim, olha, eu não vou aprofundar as diligências, porque vai vazar a informação. Aí quando você lança a operação às cegas. Já aconteceu isso comigo também. Na época que foi aprovado lá aquela prisão temporária, né?
Nós pedimos uma prisão temporária de uma pessoa, imaginando uma situação, colocamos no papel para a juíza que era aquela situação. E quando eu fui cumprir o mandado de busca e apreensão e mandado de prisão, que eu conheci a pessoa, que a pessoa conversou comigo e explicou o que estava acontecendo de fato, imediatamente eu vi que eu estava errado. E aquela doutrina de sair do poço, né? Quer sair do poço, pare de cavar. Eu liguei para a juíza e disse, doutora, as informações que eu passei para a senhora estão totalmente erradas. Eu não vou cumprir o mandado de prisão contra esse rapaz. Ela falou, mas doutora, é uma ordem judicial. Eu falei, doutora, fui eu que pedi, a senhora emitiu a ordem porque eu pedi. Como é que eu vou prender a pessoa se eu estou vendo que a minha informação está equivocada? Ela falou, mas doutor, e depois, se o promotor, a corregedoria, fala que o senhor cometeu prevaricação? Eu falei, eu prefiro responder por prevaricação do que marcar a vida de uma pessoa, o resto da vida, colocando ela na prisão. A juíza compreendeu, o promotor também, uma pessoa muito compreensiva e tal, mas ali eu vi o perigo que isso representa. Você tem que recuar imediatamente, detectou um erro, recua. E por que eu falo isso? Até hoje, quando eu comento sobre esse caso, o coração acelera, porque o risco foi muito grande de um erro naquele caso. Era uma sexta-feira, chegou um conselheiro tutelar, aquilo que você fala, todo mundo é investigador hoje, né? Todo mundo quer investigar. Acho que a carreira que mais tem usurpação de função é investigador de polícia. Todo mundo se acha investigador de polícia, né? E chegou esse conselheiro, ele já tinha tomado as providências, já tinha pedido o laudo médico de 3 médicos sobre uma violência sexual. E ele já tinha passado no promotor. E assim, você percebe que as pessoas não têm má intenção, é uma indignação. Puxa vida, que coisa terrível e tal. O promotor já tinha conversado com a juíza. E chegou o conselheiro tutelar na sala da delegacia e falou, doutor Marcos, o senhor já pediu a prisão preventiva do fulano de tal, já tinha até o nome do autor do crime. Só que lá na comarca tinha esse investigador Álvaro, que ele conhecia todo mundo, né? Ele era uma pessoa muito assim, dedicada ao extremo. E ele falou, doutor Marcos, tem coisa errada nisso aí. Eu também conheci o rapaz. O rapaz era um trabalhador braçal, era negro, analfabeto, pobrezinho e era padrasto. E era uma criança de 2 anos de idade que não falava e a acusação era de violência sexual. 3 médicos já tinham atestado o laudo. Eu achei que ele falou, o senhor já pediu a preventiva? Eu falei, você está louco, rapaz? Não, o promotor falou que é para o senhor pedir a preventiva. Mas assim, ele tá louco. Liguei para o promotor falou, pode pedir que já conversei aqui com a doutora, aí ela endossa. E eu sempre falo, se existem instituições e autoridades separadas, não é para que elas 3 se unam, que o investigador se una com o delegado e tal. Não, é para cada qual fazer o seu trabalho para funcionar como filtros da verdade. Eu falei, olha, eu não vou pedir a prisão preventiva. Não, mas 3 médicos já testou, mas são médicos clínicos gerais, eles não entendem nada disso aí. Não, doutor, não sei o quê, as pessoas vão nos criticar, que é sexta-feira, e depois se esse cara foge. Se ele foge, a gente encontra outro dia. E encaminhei para o IML a criança. No dia seguinte, num sábado, o perito me liga ofegante. Doutor Marcos, pelo amor de Deus, o senhor autuou em flagrante o padrasto dessa criança? Eu disse, não, estou aguardando para instaurar inquérito, não instaurei nem inquérito ainda. Ele falou, graças a Deus, doutor. Essa criança nunca sofreu violência sexual. Essa criança tem excesso de verme. E como ela coça o bumbum, tem todos esses ferimentos nela. Eu estou encaminhando ela para um hospital com urgência para tratamento. Ou seja, se nós tivéssemos prendido aquele cidadão, eu acredito que pela honradez dele, pela pessoa que ele era, ele teria praticado suicídio dentro da prisão. Ou teria sido assassinado por outros presos. Então a responsabilidade é muito grande, nós não podemos assim ter aquela unção de Pôncio Pilatos, eu vou fazer um trabalho na investigação aqui de qualquer jeito, e o promotor depois lá na frente que decida, que na maioria das vezes é nessa situação que nascem erros judiciários.